Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Opa! Você me flagrou numa posição ridícula, hein? Sabe o que é? Eu acho que eu vi um rato aqui na lanchonete. Eu sei que é feio ter medo de ratos, mas fazer o quê, né? Eu tenho trauma. Eu já peguei uma leptospirose por causa dos ratos. Por falar nisso, olha ele aí, ó. Muito bonito, hein, seu Alberto? Com medo de um ratinho de corda que eu uso para dar minhas aulas. Você pode estar rindo do trauma do Alberto, mas ele tem razão em ter horror aos ratos. E os ratos são apenas um dos problemas que afligem as pessoas nas cidades. Na teleaula de hoje, a gente vai falar sobre a vida nas cidades. E você vai ficar sabendo como a natureza se encarrega de manter o equilíbrio do ambiente, por que as cidades atrapalham esse equilíbrio, as dificuldades da convivência dos seres humanos com os animais daninhos nas cidades e ainda os animais que não são tão daninhos assim. A teleaula de hoje começa com uma notícia de jornal que tem tudo a ver com o ratinho do Alberto. Você já ouviu falar em leptospirose? A leptospirose é uma doença infecciosa, quer dizer, que se pega facilmente. Ela ocorre com frequência no verão através do consumo de alimentos ou água contaminados pela urina de animais doentes. Os hospedeiros da leptospirose são geralmente roedores, em particular o rato. Eu tinha uma notícia aqui, mas eu não sei onde eu guardei. Falava exatamente disso. Ah, tá aqui, ó. Olha só, essa notícia é de 1995. Escute. A epidemia de leptospirose que assola São Paulo atingiu ontem a marca recorde de 1.003 casos suspeitos e 43 mortos. Os epidemiologistas são os médicos especialistas em epidemias. Atribuem um aumento anormal do total de casos às inundações provocadas pela estação excepcionalmente chuvosa. Viver numa cidade traz muitos benefícios, muitas facilidades, mas também traz muitos problemas para as pessoas. Bom, como você acabou de ver, as inundações e os ratos são problemas das cidades. Mas será que são só esses? Tem muito problemas de insetos aqui no bairro? Não, inseto tem os problemas de bicho, por exemplo, rato, né? O pessoal joga muito lixo na rua, né? Rato, barata e cobra. Parece muito barata à noite. O ralo do banheiro, pro esgoto que tem na frente, aparece muito. O pessoal não recolhe o lixo constantemente, muitas vezes falha o caminhão e muito lixo na rua. Tem, principalmente aqui, ó, nos esgotos, quando chove enche todas essas casas de água. Inclusive em dezembro encheu todas. Como é que funciona o recolhimento de lixo aqui? Péssimo. Tem não. Eu não sei nem explicar como é que funciona, né? Porque a prefeitura, eles fazem a coleta, mas agora que tá chovendo bastante, o carro demora muito a passar. Fica o saco de lixo amontoado no meio da rua. Fica difícil viver na cidade sem ter que enfrentar pelo menos um desses problemas. A gente vai ver agora por que será que tudo isso acontece. Eu vou te explicar, Alberto. Por favor, pega aquele pezinho de café. Na natureza, a água que cai das chuvas, ela penetra no solo. Por quê? Como o solo é composto por terra, raiz de planta, pedra, ser vivo, etc., ele é permeável. Então a água que cai da chuva, ela não forma poça. Tá vendo? Ela penetra no solo. Por isso que nas regiões naturais não é comum a ocorrência de inundações. A água que penetra forma os lençóis de água subterrâneos, que depois sobe à superfície, formando os rios e os riachos. Agora, nas cidades, a maior parte do solo tem uma cobertura de asfalto. E o que acontece, Alberto, quando a água da chuva cai nas ruas e avenidas com asfalto? Para com isso, rapaz. Você tá querendo inundar o meu estabelecimento, hein? Ô, louco! Tá vendo, Alberto? Quando a água cai numa superfície impermeável, ela não tem pra onde ir, inunda tudo. Ah, tá. Agora eu entendi como é que as enchentes acontecem nas cidades, né? Mas olha, esse não tem jeito não. Todo mundo quer morar em rua calçada, asfaltada. Pois é, por isso que seria importante deixar algumas áreas na cidade sem cimento, como nos jardins, nos quintais, por exemplo. Olha, no abrigo de carro. Entre as rodas, naquela faixa, dá pra deixar cascalho, grama, que isso ia ajudar no escoamento da água. Sim.
Uma outra coisa super importante seria plantar árvore nas margens dos rios. Dá só uma olhada nas margens desse rio. Como seria se em vez de cimento e concreto, elas fossem cobertas por gramas e árvores? Para mim é bom. Olha, eu acharia ótimo, viu? Tirar esses lodo que tem daí e plantar uma graminha, que seria bom demais. Mais verde, né? Conservação do meio ambiente, em primeiro lugar. Porque eu acredito que uma das maiores causas de enchentes na cidade de São Paulo seja justamente porque o leito dos rios é concreto. Eu acho uma boa ideia plantar árvores aí nas margens do rio. Seria uma grande ideia, mas é para poluição, né? E grama também, para erosão, para não deixar criar erosão nas margens do rio. Que fica mais bonito, não há dúvida. Mas o mais importante é que pode ajudar a evitar as enchentes. Tudo bem que menos asfalto pode ajudar no problema das enchentes. Mas os bichos todos, hein? Ratos, mosquitos, baratas, eles também aparecem por causa do asfalto? Bom, para saber isso, a gente tem que comparar o ambiente natural com o ambiente de uma cidade sem planejamento. O que acontece no ambiente natural? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Nos mais diversos ambientes, as plantas produzem seu próprio alimento. Alguns animais comem plantas, outros se alimentam de outros animais. Para comer madeira, tem o cupim. O tamanduá vem e come o cupim. A onça vem e come o tamanduá. Sardinha come alga. Golfinho come sardinha. Agora vamos pensar num ambiente de cidade e seus bichos. Traça dá em papel e tecido. Vem a aranha e traça a traça. Vem a lagartixa e traça a aranha. Os restos de comida atraem a barata. A lagartixa come barata e o gavião come a lagartixa. Outro que gosta de resto de comida é rato. E quem gosta de rato é gato. Olha, Alberto, agora dá uma olhada aqui, ó, nessa lista e me responde. Quais desses animais a gente encontra nas cidades? Passarinhos, gatos, barata, lagartixa, traça, aranha, cupim, é a minha vergonha aqui, ó, rato. Tá bom. Agora me responde o seguinte, o que aconteceria se aumentasse a quantidade de resto de comida? Bom, se aumentasse a quantidade de restos de comida, ia aumentar também a quantidade de baratas e lagartixas. Isso. Bom, o gavião eu duvido muito. Mas também, ó,